Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar aqui na RTP, hoje com os deputados Carlos Rodrigues, do PSD, Ricardo Lume, do PCP, Raquel Coelho, do PTP e Roberto Almada, do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos, de certa forma, antecipar o debate que vai acontecer amanhã, debate mensal sobre acessibilidades. É por aqui que vamos começar um debate que amanhã vai acontecer no Parlamento, com a presença, como é habitual, do Presidente do Governo. Carlos Rodrigues, qual, digamos assim, o motivo deste debate? Acessibilidades. Bom, por um lado, boa noite a todos, boa noite aqui aos colegas de painel, ao Gil Rosa e a todos aqueles que nos estão a ouvir aqui além fronteiras. Este debate tem duas razões de ser. Por um lado, realçar o trabalho que tem vindo a ser feito neste mandato no que diz respeito às questões relacionadas com as acessibilidades, quer as acessibilidades internas, quer as acessibilidades externas, e também apontar alguns constrangimentos que subsistem, nomeadamente no que diz respeito às ligações aéreas, que é do conhecimento geral, quer por via da questão das tarifas que estão a ser praticadas neste momento pelas companhias, quer ao nível também da própria operacionalidade do aeroporto. No que diz respeito ao destaque daquilo que tem sido feito, este mandato foi fértil em soluções apresentadas por este Governo, nomeadamente a questão, desde logo, do subsídio de mobilidade que entrou em vigor em 2015, logo a seguir à tomada de posse, que depois, supostamente, deveria ter sido revisto, situação que ainda estamos à espera da revisão. Foi uma situação que gerou um trabalho parlamentar muito interessante por parte, com contributos de todos os partidos, que fez com que se aprovasse por unanimidade uma proposta à Assembleia da República de revisão desse mesmo subsídio, que foi aprovada na Assembleia da República com os votos contra do Partido Socialista e que, infelizmente, está, de certa forma, congelada à espera de que o processo seja finalizado. Existe também, ainda relacionado com o subsídio de mobilidade, o Governo, por via desta inação por parte da Assembleia da República, correspondeu e melhorou no que diz respeito ao subsídio de mobilidade, no que diz respeito aos estudantes, promovendo, sendo o próprio Governo a fazer o adiantamento do valor referente aos estudantes, o que já beneficiou cerca de 7.000 viagens, ou seja, existem muitos estudantes que não tinham condições de vir à Madeira, inclusive em alturas fundamentais, como o Natal, a Páscoa, e que, por via desta solução que o Governo avançou, já puderam realizar essas mesmas viagens. Portanto, devia-se que será um debate fortemente centrado na questão de transporte aéreo, mobilidade. Temos, por exemplo, ao nível de... Ou vão falar também... Ao nível da próprias acessibilidades internas, temos a destacar a questão dos passos sociais, que é um avanço que eu julgo ser um avanço muito importante, porque desde março para cá, desde que esta medida se entrou em vigor, não se paga mais, em termos de passes, mais do que 40 euros para as carreiras interurbanas e 30 euros para as carreiras urbanas, o que é uma redução substancial dos valores que eram pagos e uma devolução indireta de rendimentos às famílias e que é muito importante. Também gostava de, só para terminar, de também realçar e destacar um aspecto que julgo ser importante, até pelo número pela dimensão que atingi, que é a questão do subsídio de mobilidade para o Porto Santo, que permitiu, nas épocas baixas do Porto Santo, ou seja, de outubro até junho, permitiu que mais pessoas se possam deslocar ao Porto Santo, reduzindo o fator da sazonalidade, e estamos a falar perto de 120.000 reembolsos já realizados nestes 3 anos e meio em que este subsídio está... O Carlos Rodrigues não mencionou aqui a questão da operação portuária, transporte marítimo. A operação portuária... Também será falada. A operação portuária necessariamente vai ser falada. O Governo deu um passo importante com a revogação da licença e da portaria que dava a licença e avançando com a solução da concessão, só que, entretanto, o operador colocou a situação em tribunal, mas penso, de certa forma,
que é um processo que é reversível. Agora, a justiça está nas mãos das justiças. Agora, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que para além é uma decisão do povo. Que é para além de... O povo é sempre soberano, Sra. Deputada, e quanto a isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. Em relação a esta matéria, é sempre importante referir que a maior componente do custo de transporte está sempre associada ao frete. Estamos a falar 80% do custo total de transporte está associado ao frete. É óbvio que a questão da operação portuária é importante, representa 20% desse Claro, mas custo. No fundo, quando eu falo na operação portuária, aqui estava a incluir o custo de trazer uma mercadoria do continente até à casa do madeirense. Claro, mas é assim, o governo não pode definir o preço por metro cúbico do frete. Agora, o que o governo pode é reduzir os fatores que se dependem, nomeadamente a questão portuária, e mais importante do que tudo é que a concessão traz um caderno de encargos que obriga o concessionário a cumprir. Vamos ouvir também aqui, já leremos a esse debate mais à frente, com certeza, sobre a questão do transporte marítimo, mas começava aqui também pelo Ricardo Lume, revindo aqui os partidos da oposição, relativamente a este debate. Qual é a expectativa relativamente a esta? Uma matéria que tem sido, de resto, tem passado por esta legislatura toda, não é? A questão dos transportes. Em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores, aos seus deputados, ao Gil Rosa, também aos trabalhadores da RTP. Referir que este tema é muito abrangente, acessibilidades, podemos falar um pouco de tudo. E, de facto, já foi aqui referido algumas das questões que poderão estar amanhã no debate, mas lembro também um conjunto de medidas que achamos que eram fundamentais para o desenvolvimento económico da nossa região, que foram desperdiçadas, nomeadamente a construção de caminhos agrícolas que poderiam ser utilizados neste quadro comunitário, que não foram utilizadas, um conjunto de acessibilidades também a localidades, algumas da responsabilidade do Governo, algumas das responsabilidades das autarquias, mas, efetivamente, há também a possibilidade de existir contratos, programas entre o Governo e as autarquias para resolver estes problemas. Algumas obras dessas, pelo menos nós assistimos a algumas inaugurações recentemente. O problema é que muitas ainda estão por fazer e há muitas localidades, nomeadamente, dois exemplos, na Camacha, dos caminhos agrícolas que poderiam estar já executados, na Ponta de Sol, o caminho agrícola que liga o sítio dos Anjos aos Canhas, que era uma questão que também poderia estar resolvida, a par de muitas outras questões, nomeadamente nas zonas altas do Concelho do Funchal, que poderiam já estar efetivadas no terreno, mas por inércia, tanto do Governo Regional como também da Câmara Municipal, ainda não estão efetivadas. Depois há uma outra questão importante, que já foi aqui referida pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, que tem a ver com uma medida que também consideramos que nos últimos anos foi a mais positiva que o PSD e o Governo Regional implementaram. Peca por tardia, porque a CDU há muito que tem reivindicado a questão da redução dos valores dos passos sociais. Acho que há ainda uma questão que se deveria aprimorar, que é a questão do passe único, porque, efetivamente, o que acontece hoje existe esta modalidade que foi aqui referida, o passo interurbano, a questão dos 40 euros e o passo urbano, os 30 euros, mas se forem apenas uma companhia, se for em companhias diferentes... Se for do Caniço para o Funchal, já vai ser mais do que 40. Já vai ser mais do que 40. E essa situação é uma reivindicação que não só o PCP, mas também outras forças partidárias, inclusive a JSD nos anos 90, dizia que esta era uma das prioridades. E, infelizmente, essa realidade ainda hoje não se... Mas, de qualquer maneira, reconhece este avanço. Reconhecemos esse avanço, mas há outra questão que é importante. E esta é uma medida... Desculpe, que eu há pouco não tive a oportunidade, desculpe, não quero, mas é só para complementar essa questão, que é o seguinte: em relação à questão do passo único, isso está dependente da evolução que vai existir até o fim do ano, no que diz respeito à bilhética e aos sistemas de... Isso é uma questão que se fala há 20 anos. É preciso que se faça. E estamos 20 anos atrasados em relação a essa matéria. E isto, de facto, é, efetivamente, uma medida social importante, mas também uma medida ambiental. Mas para ter mais impacto, é necessário, para além da redução dos tarifares, que é um passo importante, aumentar também a oferta de transportes públicos. Porque existe, efetivamente, muitas localidades,
no meio urbano, mas também no meio rural, que têm uma cobertura de transportes públicos muito deficitária. E se por um lado é importante reduzir o valor do transporte para que seja mais acessível às pessoas, é necessário que o transporte público dê uma resposta efetiva às necessidades das pessoas. Por exemplo, existem localidades aqui no Funchal que a partir de sábado ao meio-dia não têm transportes públicos. E sabemos, numa região como a nossa, em que o senhor vice-presidente do Governo Regional diz que não podemos estar habituados a trabalhar das 9 às 5, há muita gente que trabalha ao fim de semana e não tem transportes públicos ao fim de semana para se deslocar Pode ser que amanhã surjam novidades relativamente a isso, ou não? E em relação a concelhos rurais, a situação ainda é muito mais drástica e acho que nesse sentido deveria de haver uma aposta muito maior. Raquel Coelho, também qual é a expectativa do PTP relativamente a este debate de amanhã sobre acessibilidades? O que é que espera alguma novidade por parte do Governo? Antes de mais, boa noite, cumprimentar o painel, agradecer o convite e cumprimentar também todos os amigos que estão a assistir ao debate lá em casa. O Partido Trabalhista Português vê este debate com duas componentes. Como já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, há a acessibilidade interna e as externas. E nós já percebemos que o Governo Regional e o partido da maioria, neste caso o Partido Social Democrata, irá querer focar o debate na acessibilidade externa, precisamente com a questão da mobilidade aérea. Porque estamos num ano eleitoral e convém alimentar o contencioso com a República e, de facto, isso são temas pertinentes. Temos o caso efetivo da TAP, que presta um péssimo serviço aos madeirenses e porto-santenses. Não é de menos esse debate para a defesa do interesse da população da Madeira e do Porto Santo. Agora, nós achamos que existe aqui uma defesa intransigente do Governo Regional e do Partido Social Democrata no que diz respeito à mobilidade aérea, mas depois no que diz respeito àquela que é a acessibilidade interna, nomeadamente aquilo que já foi aqui referido pelo Gil Rosa, no que concerne ao setor portuário, parece que não há um interesse em mexer nessa situação. Aliás, já lançaram essa responsabilidade nos tribunais, como se a região tivesse algum tipo de contrato com a empresa detentora da concessão, ou nem sequer era uma concessão, era uma licença provisória que já vigora há mais de 20 anos. Que a região tem instrumentos que possam, de certa forma, passar por cima daquilo que tem sido o argumento do Governo, que é um assunto que está nos tribunais? Aliás, essa foi uma das premissas exatas do ex-secretário do Turismo e dos Transportes, o Dr. Eduardo Jesus, hoje deputado, que ele disse que, independentemente do processo judicial, a região tinha esse poder, não existia nenhum contrato que vinculasse a região no setor portuário à empresa, neste caso a UPM, detentora do Grupo Sousa, que obrigasse a região a manter a operação portuária por parte da UPM. Mas, efetivamente, depois ficou tudo em águas de bacalhau. Houve aquela remodelação no Governo e, a partir daí, delegou-se nos tribunais uma responsabilidade que é da região e que foi conferida pela população da Madeira e do Porto Santo. Os portos são públicos. É indecoroso que uma empresa privada esteja a explorar há mais de 20 anos a carga e a descarga de mercadorias a preços bem superiores àqueles que são praticados nos portos nacionais e no Porto dos Açores. Nós temos hoje um custo de vida que é agravado também pela carga e descarga de mercadorias. O senhor deputado Carlos Rodrigues falava que, de facto, o frete também é outra preocupação, são cerca de 80%. E nós vimos que há aqui uma desastrosa política portuária que encarece a vida de todos os madeirenses e porto-santenses. As pessoas nem fazem ideia o custo do supermercado, das compras do mês que fazem, o quanto é inflacionado devido exatamente a essa desastrosa política portuária. Veja que nós gastamos em acessibilidade só que a via expressa e que a via litoral mais de 100 milhões de euros ao ano e depois não temos, por exemplo, um barco para fazer a ligação marítima da Madeira ao continente para trazer passageiros e mercadorias. Porquê que a região, temos no verão agora, não é? Não arranjou a forma de nós termos um barco, mas isso nós não precisamos de intermediários, isso é outra história. Porquê que nós vamos buscar intermediários para alugar um navio? Então a região não tem condições de alugar um navio, porquê que nós vamos estar a pagar um intermediário essa ligação quando nós podemos a fazer diretamente ou até mais, ou adquirir um barco para que essa
ligação seja feita de uma forma contínua e que seja assegurada pelo Estado. Aliás, porque isto até são setores estratégicos importantíssimos para o desenvolvimento regional, para a nossa competitividade, para o bem-estar da população e é inaceitável que esteja nas mãos de privados. Mas acha que a região deveria chamar assim a operação de ligação marítima entre a Madeira e o continente para o transporte de passageiros, o ferry, no fundo, chamar assim, independentemente dos custos? Eu acho que se nós temos 100 milhões de euros só para a via rápida, só para manter a via rápida, porque é que nós não haveremos de ter dinheiro para algo que eu considero crucial para o desenvolvimento económico da Madeira? E nós já tivemos uma oportunidade de ter isso, digamos que quase à borla, com o navio Armas, desperdiciamos essa oportunidade. Não sei se irá surgir uma segunda oportunidade dessas. Se surgir, acho bem que a região saiba aproveitar. Agora, eu acho que é sempre muito arriscado ter estes setores que são tão importantes sempre nas mãos de privados. Acho que a região tem que ter um garante público de fazer esse transporte de pessoas e mercadorias de uma forma contínua e que esteja nas mãos do setor público, exatamente para servir a população e para evitar que situações como as que já foram aqui referidas aconteçam. Nós temos, e só para terminar, e digo-lhes, Rosa, os empresários queixam-se, temos visto isso na imprensa, o vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o Sr. Deputado Miguel de Sousa, inclusive, já mencionou que, de facto, é caríssimo trazer mercadorias para a ilha, que o custo de transporte dessas mercadorias está cartelizado, os valores são, de certa forma, consertados, e depois o consumidor final é que está a pagar isso tudo. E nós sabemos efetivamente que os salários são muito baixos na região, as pessoas ganham muito pouco e depois para fazer face a esse custo de vida, pagar o transporte de mercadorias mais caro do que, por exemplo, como o Sr. Deputado Miguel de Sousa falou, que é mais caro trazer um contentor de mercadorias de Lisboa para a Madeira do que levar de Lisboa para a China. Quer dizer, e o madeirense está a pagar isso tudo. E isso deixa-nos uma qualidade de ilhéu muito inferior e vivemos muito pior que um continental. E é isso que nós temos que tentar inverter. Roberto Almada, que questões é que vai colocar amanhã ao Governo relativamente a esta questão das acessibilidades? Isso tem a ver um bocado com o andar da carruagem e realmente essas questões que vamos colocar, vamos naturalmente ver com alguma expectativa o que é que de novo o Sr. Presidente do Governo nos traz relativamente às acessibilidades, porque se foi o Governo Regional que escolheu o tema do debate é porque tem coisas novas para trazer e para apresentar, e esperemos que venha dizer que esta situação dos portos há de ser resolvida e está em vias de resolução, porque, como aqui já foi dito, esta é uma promessa de alguma forma, garantir que esta licença de exploração, que é provisória há mais de 2 décadas, de facto, que nós temos os dos portos mais caros do país, para não dizer da Europa. Há quem diga que o porto, que descarregar um contentor nos portos da Madeira é mais caro do que descarregar um contentor nos portos de Pireu na Grécia. Por aí já vemos aquilo que estamos aqui a fazer na nossa região. Mas há uma questão que é importante, que é também, e tem a ver com aquilo que a senhora deputada acabou de falar, que é o transporte de carga entre a Madeira e o continente. De facto, o ex-presidente, o vice-presidente da Assembleia, que é também presidente da empresa de cervejas da Madeira, escreveu, ele é presidente do Conselho de Administração da empresa de cervejas da Madeira, disse que levar um contentor de 4 pés, salvo erro, entre 40, a Madeira de 40 pés, claro, não pode ser 4 pés, de 40 pés, entre a Madeira e o continente custa 1.800 euros e de Lisboa para a China custa 600 euros. Isto é, transportar um contentor de 40 pés entre a Madeira e o continente é 3 vezes mais do que transportar o mesmo contentor de Lisboa para a China. Quem paga isto, naturalmente, são os consumidores madeirenses, são as empresas madeirenses que sofrem com isso e, de facto, é preciso acabar com este abuso. Mas, este Roberto abuso Almada, ocorre porquê? Existem 2 empresas que fazem esse transporte, empresas diferentes, distintas, mas que praticam praticamente o mesmo valor nesse transporte. Mas isso até, e eu próprio já questionei o Sr. Presidente do Governo e o Sr. Vice-Presidente do Governo, que não me responderam a essa questão, isso até vai
contra aquilo que são determinações da própria União Europeia no que diz respeito à lei da concorrência. E, portanto, esta é uma questão que é escandalosa e que deveria ser até colocada nas instâncias comunitárias, porque isto parece-nos, não é o Bloco de Esquerda que diz, é o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Cervejas da Madeira e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, diz que parece que há uma concertação de preços e isso é crime e, de facto, Roberto tem que Almada, ser mas isso é, digamos que, uma constatação daquilo que existe, ou seja, exatamente, os preços para transportar um contentor entre... Constatação daquilo que existe e daquilo que é preciso fazer pelo Governo Regional no sentido de garantir que os madeirenses e os porto-santenses e as empresas madeirenses e porto-santenses têm transporte de carga entre a Madeira e o continente a preços decentes. Roberto Almada, mas era aí que eu queria chegar, saber se o Roberto Almada, da leitura que faz, do conhecimento que tem do nosso mercado, se há possibilidades do sistema funcionar de certa forma livre, portanto em regime de mercado, sem intervenção, digamos assim, do setor público, já vimos que não, e para que os preços possam manter de forma acessível. E se for para haver uma intervenção, que tipo de intervenção é que o Governo tem que ter? Subsidiando, chamando assim a operação como defendia, por exemplo, a deputada do PTP, ou de que forma? O ideal era que nós tivéssemos condições financeiras de termos uma linha pública no que diz respeito ao transporte de passageiros ou ao transporte de carga entre a Madeira e o continente. E acha que isso é possível? Não sei, isso só fazendo contas, só naturalmente vendo se isso, se do ponto de vista financeiro é sustentável. Agora, há uma coisa que é verdade. Há uma concertação de preços que é ilegal, que tem que ser colocado junto das instâncias comunitárias, porque vai contra aquilo que são determinações comunitárias relativamente a esta matéria, no sentido de garantirmos que os madeirenses, os porto-santenses e os seus direitos são salvaguardados. Mas quando falamos de acessibilidades, falamos também daquilo que é a inoperacionalidade do aeroporto e que respostas estamos a dar para quando essa inoperacionalidade existe, nomeadamente relativamente a questões que têm a ver com o mau tempo. Nós, o Bloco de Esquerda, já propôs na Assembleia Legislativa da Madeira que deveria haver um plano, deveria ser criado um plano de contingência que envolvesse naturalmente o aeroporto do Porto Santo como o aeroporto mais próximo, que pode ser um apoio muito importante ao aeroporto da Madeira nessa situação, e aí nós vamos ter que pensar a médio e longo prazo numa intervenção no aeroporto do Porto Santo para poder acudir a essa situação. Mas uma intervenção que passa pelo Governo da República. Uma intervenção que passa pelo Governo da região em primeira mão, no sentido de fazer... Não, em primeira mão, no Governo da região, no sentido de fazer sentir, quer à concessionária dos aeroportos, quer ao Governo Nacional, que é necessário uma intervenção para garantir e dotar o aeroporto do Porto Santo de melhores infraestruturas que possa naturalmente acudir a esta situação, envolver os empresários do Porto Santo no sentido hoteleiros, da restauração, no sentido de garantir respostas para quando essa situação naturalmente ocorrer, e uma intervenção junto do concessionário da linha marítima entre o Porto Santo e a Madeira para naturalmente dar uma resposta que seja possível dar e que é necessária dar para quando as aeronaves não podem aterrar aqui na Ilha da Madeira e que tenham que ser naturalmente desviadas para o Porto Santo. Muito há a fazer. Há várias maneiras de resolver este problema, mas de facto parece-nos que um plano de contingência que envolva toda esta gente é necessário, e podemos falar também das questões... Já lá iremos, ainda vamos ter muito tempo para falar aqui ao longo deste debate, mas voltando aqui ao deputado Carlos Rodrigues... Só uma ronda sobre não, já dei para esta perceber matéria. Que vamos ter aqui, se calhar por parte do Governo, aqui a falar de questões como a mobilidade, por exemplo, a centrar a questão na mobilidade, ligações aéreas, e a oposição a criticar aqui a postura do Governo em relação ao transporte marítimo. Há aqui a senhora deputada Raquel Coelho e os restantes colegas interpretaram mal as minhas palavras. Eu tive o cuidado de dizer que o debate amanhã... Eu comentei as suas palavras, Sr. Deputado. Eu tive o cuidado de dizer que o debate amanhã assenta sobre duas vertentes. Por um lado, destacar tudo aquilo que tem sido feito. Por outro, fazer menção e discutir... Não é o que falta fazer, o que falta fazer, mas quais são os constrangimentos. O senhor deputado Ricardo Lame não querer fazer, boa questão. No que diz respeito, por exemplo, a essa questão que foi aqui levantada pelos diferentes deputados, que tem a ver com a concertação de preços dos operadores portuários, não é dos operadores portuários, dos transportadores de mercadorias,
Eu também sou da opinião que há aqui e pode haver aqui uma questão que tem a ver com a concertação de preços. Agora, eu gostaria de referir que todas as situações que dizem respeito à concertação de preços devem ser averiguadas por uma coisa que existe em Portugal, mas que não funciona, que é a Autoridade da Concorrência. Aliás, vê-se no que diz respeito às tarifas da TAP e à acusação de concertação, feita inclusive pelo ex-presidente da ANA, que referiu na Assembleia da República haver uma concertação de preços nos 12 operadores que fazem a ligação Funchal-Lisboa. A Autoridade da Concorrência foi chamada a intervir e não concluiu nada. E, portanto, no que diz respeito à concertação de preços, aqui também temo que o mesmo vai acontecer. Mas é preciso perceber que no caso do setor do transporte marítimo, existiam, salvo erro, 3 empresas a fazer esta operação. Uma delas adquiria as outras 2, uma desapareceu, ficaram 2 que estão verticalizadas e, portanto, o que acontece é que... Mas, Sr. Deputado Ricardo, isto não é um movimento exclusivo da região. Não é um movimento exclusivo da região. É o mercado a funcionar. Este tipo de concentração... O problema é que é o mercado a funcionar. Sr. Deputado, a gente pode passar para a economia pontificada, que tanto sucesso teve na União Soviética. Aliás, eu não me lembro de um país com tanto sucesso como a União Soviética que, através da economia centralizada e pontificada, chegou a níveis... Chegou a níveis... A senhora Deputada, se estivesse atenta às minhas intervenções na Assembleia, deveria saber que eu sou dos maiores defensores que os setores estratégicos, energia, água, tratamento de lixos, saúde. Não, eu estou a falar no que diz respeito a este tipo de infraestruturas. Tem que estar na mão, telecomunicações, inclusive, em termos da infraestrutura. Não estou a falar do serviço da infraestrutura. Deve estar operação portuária. Mas não, senhora deputada, não é uma questão de comunismo, senhora deputada. É que nós vivemos numa ilha. E uma ilha tem um problema que é a questão da descontinuidade territorial. A descontinuidade territorial corta imediatamente uma das coisas que faz o mercado funcionar, que é a concorrência. Nós não temos fornecedores alternativos. Esse é o outro problema. O pior é que há 40 anos o PSD não os bateu essa realidade. Medidas consequentes, Sr. Deputado, o que é que o Governo tem para apresentar? Senhora Deputada, medidas consequentes não é com certeza fazer como o vosso partido faz, que é sistematicamente acusar os tribunais de perseguição e coisas do género. Vamos lá ver, vamos lá ver. Falar, a necessidade de nós termos um barco para fazer a operação da ligação marítima de passageiros e mercadorias. Senhora Deputada, em parte nenhuma do mundo, os governos compram barcos. Os governos do mundo civilizado, compram barcos para fazer esse tipo de transporte. Existem prestadores de serviço. Agora, as regras têm que ser cumpridas. E no caso do transporte marítimo, há de facto aqui uma situação que tem a ver com uma intervenção dos reguladores, porque se existem reguladores no mercado é para que hajam, e essa ação desses mesmos reguladores deve incidir, nomeadamente nas questões que têm a ver com abuso de posição dominante, com concertação de preços, com cartelização, que eventualmente é aquilo que está a acontecer. Mas é preciso que seja demonstrado. Mas acha que é só isso, ou é o facto de nós termos uma ilha com 250 mil habitantes e não termos mas os Açores é uma ilha... Senhor Deputado... E há uma questão aqui que é, nós trazemos contentores cheios e mandamos para o continente. Claro, mandamos ar. Eu vou dar... Qual é a empresa que quer estabelecer cá o transporte de mercadorias nesses valores? Ninguém. Porque é que, por exemplo, não é sustentável? Quem é que me está a fazer a pergunta? Estou a perguntar porque é que não é suscitada, por exemplo, aqui a questão de haver a tal intervenção, eventualmente, também, não sei, da tal continuidade territorial também para o transporte de carga. Mas, repare, e eventualmente o Estado também ser chamado aqui... Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo paradigmático da forma como o Estado... A senhora deputada vai dizer que estamos em eleições, é o contencioso. O contencioso só existe porque alguém está a agir e a impedir que as coisas funcionem. E porque alguém o alimenta. Eu vou-lhe dar... Porque alguém o alimenta. Eu vou dar ao Sr. Deputado. Então eu vou colocar esta questão e o Sr. Deputado vai dizer que sou eu que estou a alimentar. Só dei uma chega. Mas o Sr. Deputado vai dizer que se sou eu que estou a alimentar. Não, o Estado é o PSD Madeira. O Estado, o governo que neste momento é governado pelo Partido Socialista, fez um financiamento, não é um financiamento, pagou para que os Açores tivessem o avião cargueiro. Paga cerca de 3,5 milhões por ano, ou seja, há
um apoio do Estado português a tal continuidade também para a carga. Para que a carga aérea funcione. O Governo Regional do PSD, o Governo Regional da Madeira, solicitou ao Governo da República que promovesse o mesmo tipo de apoio, o mesmo tratamento. O Estado português não deu a sua anuência nesse tratamento. O Sr. Deputado, isto é contencioso? Somos nós que estamos a aumentar? A pergunta é esta. Porque os Açores é uma região que vive essencialmente da produção agrícola, da produção animal e tudo isso. E, portanto, necessitava deste apoio. Mas nós não temos o leite, os laticínios e a carne de vaca, temos a banana, temos a nona, temos o pescado. E, portanto, nós solicitamos que fossem dadas as mesmas condições que foram dadas aos Açores. O Estado entendeu que dava aos Açores, que não dava à Madeira. Mais uma questão, nomeadamente, fala-se muito, e aqui tem a ver com a mobilidade aérea, que tem a ver com a questão da terceira companhia. Havia uma companhia que queria vir para a Madeira, mas exigia ao governo madeirense, no mínimo 8 milhões de euros para vir para a Madeira. O governo madeirense tinha que pagar 8 milhões de euros para que essa companhia, que neste caso a Ryanair, porque os nomes têm que ser ditos, exigia 8 milhões de euros... Entregar os aeroportos a privado? Senhor deputado, deixe-me acabar o raciocínio. Exigia 8 milhões de euros. O Governo da República, através do Turismo de Portugal, apoiou a ida dessa mesma companhia para os Açores. A questão que se põe é a seguinte: se apoia para ir para os Açores, porque é que não apoia para vir para a Madeira? Porque é que tem que ser? Neste momento, é a Madeira que apoia a produção de maneira a que o avião cargueiro, que é uma operação totalmente privada, funcione. É o Governo da Madeira que paga, por exemplo, os passos sub-23. O passo sub-23, outra questão, que tem a ver com as acessibilidades e com a mobilidade. O passo sub-23 é uma medida nacional. Mas a região aplicada... Já lá iremos também a questão da mobilidade. Mas é que temos que distribuir aqui os tempos também. Eu percebo isso, mas é que são 4 perguntas. O que eu queria dizer é que esta desigualdade de tratamento não é aumentar conflitos, não é aumentar contenciosos, é uma constatação de um facto, e nós gostaríamos de... Quer para o Passos Coelho não havia esse... Senhora Deputada, quando estava o Passos Coelho, mas Senhora Deputada, a energia existe quando as atitudes se concretizam. E, portanto, se há um tratamento desigual, esse tratamento tem que ser corrigido. Há descontinuidade para os Açores, há descontinuidade para a Madeira. Há constrangimentos específicos dos Açores, constrangimentos específicos da Madeira. E, portanto, das duas uma, ou o Estado português trata as duas regiões da mesma maneira, ou então diz, lava as mãos da situação e não Ricardo Luma, o que é que gostava de ouvir amanhã o Presidente do Governo anunciar neste debate? Relativamente o que gostava de ouvir anunciar, certamente o Presidente do Governo não vai anunciar, porque... irá colidir com o princípio até ideológico que tem da gestão de um conjunto de medidas que até vão contra o que agora o Sr. Deputado Carlos Rodrigues referiu, que é setores estratégicos estarem no controle público. Isto porque falamos aqui sobre a questão dos portos, sobre a operação portuária e sobre o transporte portuário. E de facto... São duas coisas diferentes. E de facto verificamos que, e o Sr. Deputado também esqueceu-se de dizer essa questão, é que quem gera a operação portuária também é um dos mesmos armadores que faz... É a verticalização do setor. Já existe aqui fala-se das maravilhas do mercado liberalizado, do mercado livre, mas aqui já existe uma condicionante... Mas nessa matéria, nós temos ouvido o Governo, ao longo deste tempo, dizer claramente, e até muitas vezes em tom de voz até bastante audível, de que quer mexer nessa situação. E depois ouvimos ultimamente a dizer que esbarrou numa questão que tem a ver com os tribunais. Já ouvimos o PSD prometer muita coisa, mas efetivamente o que acontece e o que os madeirenses são confrontados é com os transportes marítimos mais caros da Europa. E há uma questão concreta que podia ser esbatido de uma forma. O PCP propôs no Parlamento Europeu em 2014 que pudesse ser criado um pós-transporte, que é uma ajuda extraordinária para as regiões ultraperiféricas relativamente a esta matéria. Só que infelizmente o PSD, o PS e o CDS chumbaram essa medida em 2014. Perdemos 5 anos e sabemos a centralidade que as questões da mobilidade, nomeadamente a questão do transporte marítimo, teve ao longo destes anos
aqui na região autónoma da Madeira. Haver uma forma de subsidiar o transporte. Essa é uma questão fundamental. Para as ilhas, outra questão que também consideramos é que numa região como a nossa, insular, como já foi aqui referido, deixar nas mãos de um mercado liberalizado questões fundamentais como direitos, até no que diz respeito à continuidade territorial, consideramos que isto é um erro e o tempo tem provado, tanto nas ligações aéreas como nas ligações marítimas, que o que tem acontecido, e o mercado livre funciona dessa forma, que é a tentativa de criar monopólios e a partir desses monopólios aumentarem os preços. Por isso consideramos que é fundamental existir serviço público. Se é concessionado, se é através de empresa pública, isso aí é uma questão que se tem de estudar. Mas se existe, a nível nacional, milhões de euros para investir numa CP Carga, para garantir a continuidade territorial para localidades mais do interior, também achamos que deveria de existir apoios para esta matéria. E mais, há apoios comunitários que poderíamos ter ido buscar já há 5 anos, infelizmente, porque também não tivemos o apoio de partidos como o PSD, o PS e o CDS, poderíamos ir buscar estes apoios para melhorar as condições de vida dos madeirenses e porcentenses. E, infelizmente, a realidade que assistimos é que há um caminho longo para seguir, para prosseguir, e que, enquanto existir, tanto no setor, nas ligações aéreas, como nas ligações marítimas, situações que potenciem monopólios e a cartelização, os madeirenses e porcentenses vão continuar a ter problemas estruturais para o desenvolvimento económico e para garantir também os seus direitos sociais e de cidadania, nomeadamente a questão do princípio da continuidade territorial. Raquel Coelho, relativamente à questão da mobilidade, gostava de ver, por exemplo, o Governo amanhã anunciar que vai alargar também aos restantes madeirenses a solução que já tem para os estudantes, ou seja, para que as pessoas, em vez de pagarem os 300, 400 e mais euros que pagam por uma viagem, 700. Que o Governo, no caso, faça uma situação idêntica àquela que já faz para os estudantes, embora aqui até seja limitada a 4 viagens, mas que permite que muita gente possa viajar pagando apenas aquilo que é os 66 euros, neste caso, dos estudantes. Acho que essa é uma medida que só peca por tardia. O Dr. Miguel Albuquerque, até creio que o mês passado, anunciou precisamente que até o verão tinha a intenção de estender essa salvaguarda a todos os residentes da região autónoma da Madeira. Como é que irá concretizá-lo? Não o explicou. Talvez possa ser anunciado amanhã. Temos uma oportunidade precisamente de perceber aquilo que o Governo Regional pretende fazer relativamente a essa matéria, para assegurar que o madeirense apenas paga aquilo que lhe compete, que é os 86 euros. E, portanto, eu acho que é uma medida que nós temos que bater palmas, temos que nos debater por essa medida, porque obviamente ainda não está concretizada, e julgo, se é para acontecer, é neste ano de eleições, que ela poderá eventualmente ser posta em prática. Agora, existem outras matérias em termos de acessibilidades que eu tive a oportunidade que têm a ver, numa parte mais interna, tem a ver com os 351 milhões de euros que o Governo destinou para recomeçar as obras que foram paradas no que diz respeito à rede viária da região com a crise, e que aos poucos e poucos agora tem tentado concluir esses mesmos troços de estrada. Eu, que moro numa zona rural, numa zona alta de Santa Cruz, vivi até os meus 12 anos numa casa que era à beira de uma estrada de terra. Quando vim estudar para Francisco Franco, sei a dificuldade que era apanhar o transporte público, porque era 1h30 de viagem, o transtorno que isso significava. Portanto, está um bocadinho melhor agora, não sou ninguém para dizer ao Governo Regional que não deve investir em troços de estrada, como é o caso da Ponta do Pargo, da Feijão da Ovelha, que entretanto até ao final deste verão já devem estar concluídas. Agora nós temos que ver no nosso parque orçamento e temos que definir o custo-benefício. Temos que refletir se de facto, num conjunto de prioridades que a região deve ter, se estas obras são essenciais para a nossa população. Temos que pesar na balança. Gil Rosa, neste momento mas o que a Raquel está a querer dizer é que se calhar algumas dessas obras
a Raquel, se estivesse no governo, não as executava, não concluía. Eu acho que poderíamos fazê-lo de uma forma mais faseada. Eu acho que 351 Mas estamos a falar de obras que já se iniciaram há 5, 6 anos. E compreendo, mas o problema é que o nosso orçamento é limitado, o dinheiro não estica e nós temos que avaliar aquilo que é, na realidade, mais benéfico para a população. E isto é tudo uma questão de escolhas, de prioridades. Claro. Nós temos escolher entre Santa Cruz e Calheta, nós temos nestas... não é esse o caso. É a questão que se levanta neste momento é que as pessoas da Fajão da Ovelha têm os mesmos direitos que as pessoas de Gaua. Eu estou de acordo, mas agora as pessoas da Fajão da Ovelha e os idosos da Fajão da Ovelha também merecem ter um lar de idosos. E se calhar estão muitos deles abandonados nos nossos hospitais porque não têm um lar de idosos. E têm acesso a chegar ao Hospital Central do Funchal, ao Hospital Dr. Nelo Mendonça, muito mais rapidamente do que chegam agora. Se é de facto por exemplo, este conjunto de estradas ou se é uma infraestrutura para acolher a terceira idade, sobretudo porque não existe nenhum estudo demográfico. Nós temos uma população em crescente envelhecimento e nós temos um problema gravíssimo e não estamos a tomar medidas nenhumas para os resolver. Eu acho que num conjunto de prioridades temos que ter muita atenção, medir muito bem os investimentos que fazemos, porque o dinheiro não é elástico, não estica, e temos que garantir que necessidades básicas da nossa população, como é o caso da sua segurança, sejam salvaguardadas. Mas isso eu acho que é importante para o nosso desenvolvimento. Mas o que é mais importante? Eu não acho que sem um barco a trazer mercadorias e passageiros a preços competitivos, a Madeira possa se desenvolver. Eu acho que isso é uma situação de primeira necessidade. Aliás, já devíamos ter há muito tempo, com tanto investimento que foi feito em obras públicas, muitas delas completamente desnecessárias, só para alimentar o lobby do petão. Temos inúmeros exemplos com as sociedades de desenvolvimento. Poderíamos ter pegado nesses tantos milhões que foi uma autêntica fortuna, que dava para construir 15 aeroportos, como disse aqui o senhor, era preciso que houvesse sítio para colocar os 15 aeroportos. Poderia ter sido utilizado para comprar um barco. Aliás, segundo o vice-presidente da Assembleia, o Governo Regional, por diversas vezes, foi desafiado a fazer parte da SATA e nunca o quis fazer. Porque é que nós não temos uma companhia de bandeira também regional? Está a dar um prejuízo de 40 milhões de euros para a sociedade de desenvolvimento. Está a dar um prejuízo de 40 milhões de euros e que o governo açoriano... Não interessa, não é para dar lucro, senhor deputado, é para servir a população. Então, quer dizer, as sociedades de desenvolvimento dão prejuízo e a senhora ataca da maneira como ataca. Não contribuíram, não deram qualquer mais-valia para o bem-estar da população da Madeira e do Porto Santo. A SATA vai ser fechada pelo Governo Regional dos Açores. O Governo Regional dos Açores, neste momento, enfrenta graves problemas com a situação da SATA. E, portanto, participar numa empresa que dá o prejuízo anual como a SATA dá, desculpe o que lhe diga, uma péssima aposta e que não resolveria problema nenhum, da mesma maneira que não resolve o problema da forma como fosse gerido pelo Governo Regional. Mas aquilo que Coelho está a colocar aqui, de certa forma, é tal uma certa visão estratégica para a questão do transporte aéreo. O PSD lança as culpas para o Governo da República e esquece de fazer a sua meia-culpa. Esquece daquelas que são as suas responsabilidades. É por isso que nós temos autonomia. E o senhor deputado, que é um defensor acérrimo do nosso regime autonómico, e depois nós temos autonomia e não tomamos as melhores decisões em defesa da nossa população. Muitas vezes, senhor deputado, para servir interesses privados. Interesses privados que já controlam o próprio Governo Regional. Não cometa o pecado da arrogância. Não cometa o pecado da arrogância. Achar que as suas opções estratégicas são melhores que as opções estratégicas. As suas não são. Não é só porque colocar a questão nesses termos. Como ideia, já agora também. Senhora deputada, dizer que temos que investir em lares de idosos, não devemos julgar as pessoas da Calheta da mesma maneira que se julgou as pessoas de Santa Cruz. E ao mesmo tempo dizer que quer comprar um barco e entrar no capital de uma empresa falida, senhora deputada. Pronto, ficou essa escolhas e prioridades. Essa réplica. Roberto Almada, vamos interromper ali continuar aqui a amena cavaqueira que o senhor Vamos ouvir aqui também o Roberto Almada, naturalmente, sobre esta questão da mobilidade aérea. Se de facto se via com bons olhos, por exemplo, o Governo estender também aos restantes madeirenses a solução que já tem para os estudantes. Claro que todas as soluções que forem viáveis e que sirvam para que os madeirenses paguem apenas aquilo que deveriam pagar para viajar entre a Madeira e o resto do país, naturalmente seriam soluções bem-vindas. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade para falar um pouco daquilo que já se aflorou neste debate, mas que é bem mais importante do que podíamos pensar à primeira vista, que tem a ver com os transportes terrestres dentro da nossa região.
Em 2015 foi aprovada uma lei nacional, a Lei 52/2015, que foi a lei que aprovou o novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros e que determina que o fim da vigência dos títulos de concessão para a exploração de Serviço Público de Transportes de Passageiros por modo rodoviário em dezembro deste ano, em dezembro de 2019. E esse regime jurídico prevê várias formas de exploração do Serviço Público de Transporte de Passageiros, entre as quais a atribuição da exploração a um operador interno que pode ser feito por ajuste direto e para todo o território, no nosso caso, para todo o território da Ilha da Madeira. Nós já temos uma empresa pública de transportes públicos que é a Horários do Funchal e essa empresa pública preenche os requisitos de operador interno previstos na linha K do artigo 3 do regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros. Isto para dizer o quê? Nós já temos uma empresa de transportes públicos de passageiros. Nós continuamos em vários concelhos da nossa região com deficiências de cobertura da rede de transportes públicos, onde muitas vezes, em zonas altas e superaltas de vários concelhos, sobretudo os rurais, porque o Funchal, apesar de alguns problemas, está mais ou menos bem coberto, mas em alguns concelhos rurais, onde as pessoas são, e passa a expressão, e talvez o exagero, as pessoas são quase deixadas em prisão domiciliária, não porque quando têm que se dirigir ao centro das suas localidades, para ir ao centro de saúde, para ir à missa, para ir à farmácia, ou se têm dificuldades de locomoção e não têm transporte próprio, têm que chamar um táxi onde lá vai 10, 15 euros. E essas pessoas, sobretudo idosas, têm que ter, idosos e menos idosas também, mas têm que ter uma rede de transportes públicos que efetivamente responda às suas necessidades. E isso só se faz da perspectiva do Bloco de Esquerda com a criação de um operador único e público de transportes públicos, partindo da empresa pública Horários do Funchal e convidando as outras empresas de transporte público a integrarem a Horários do Funchal, sendo porventura, poderá ser outra modalidade, mas porventura terem uma participação minoritária, sendo essa empresa maioritariamente pública, para garantirmos que essas pessoas nessas zonas da nossa região têm transportes públicos de qualidade e com certa regularidade. Dir-me-ão, mas algumas dessas carreiras serão deficitárias. Com certeza, é por isso que propomos que seja um operador público único na região autónoma da Madeira, porque a mobilidade dos madeirenses, neste caso dos madeirenses e porto-santenses, não se compadecem da perspectiva do Bloco de Esquerda de questões meramente economicistas. É preciso garantir essa mobilidade e uma rede regional de transportes pública de caráter público, com uma empresa, com um operador único para a região autónoma da Madeira, partindo do exemplo da empresa Horários do Funchal, poderia ser muito benéfica para os madeirenses e porto-santenses, e desse ponto de vista nós apresentámos já no passado mês de junho de 2018 um projeto de resolução no Parlamento onde fazíamos esta proposta. Na altura foi chumbado, mas como nós estamos à beira do fim da vigência dos títulos de concessão para a exploração do serviço público, que o tal regime jurídico de serviço público de transportes de passageiros aprovado pela Lei 52/2015 diz que termina em dezembro deste ano, está na hora de rever e de reestruturar a rede regional de transportes públicos, garantindo que um operador único, um operador público interno, possa eventualmente existir na nossa região, naturalmente sem prejuízo de poderem existir outras empresas privadas, mas isso naturalmente dependeria dessas mesmas empresas privadas. Mas garantíamos um operador público para resolver estes problemas. Fica então essa ideia do Bloco de Esquerda. Vamos avançar para uma outra questão que tem a ver com o relatório sobre a comissão que aconteceu relativamente à TAP. Carlos Rodrigues, um relatório que já foi aprovado nessa comissão de inquérito, com votos contra do PS e do JPP, com a abstenção do CDS e do PCP. Digamos que é um relatório que é muito crítico em relação ao serviço que a TAP presta em relação à região, críticas que no fundo têm sido públicas e que estão agora vertidas aqui, digamos assim, nesse relatório, nas conclusões desta comissão de inquérito.
Eu, enquanto relator e, portanto, responsável pela realização deste relatório, eu não entendo que ele seja... as críticas que são apresentadas e as situações que são aqui relatadas são, de facto, constatações de factos e, portanto, não são aqui meras opiniões nem intuições sobre aquilo que se passa em relação à TAP. Deste relatório, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a não presença do Sr. Ministro Pedro Marques, agora deputado europeu, que, numa atitude que eu não consigo compreender, recusou-se a prestar qualquer tipo de esclarecimento à Comissão. E qual era, aliás, teve que deitar mão de um parecer que lhe deu total cobertura no que diz respeito à sua falta à convocatória que foi feita. E, portanto, esse parecer dá a entender que ele é só responsável na Assembleia da República e responder perante a Assembleia da República. Não, ele é responsável por responder a todos os portugueses. No caso dos portugueses da Madeira e no caso dos portugueses dos Açores, há uma Assembleia, tem órgãos de governo próprio e ele é obrigado a vir... Acha que ficaram muitas questões por esclarecer? Claro, ficaram questões por esclarecer e ficou por esclarecer, por exemplo, porque é que o Governo da República não, enquanto acionista da TAP, não faz com que a TAP cumpra as suas obrigações, porque mesmo dentro do processo de privatização, que depois foi reprivatizado, mesmo dentro do processo de privatização, a TAP tinha não obrigações de serviço público, mas a obrigação de continuar a prestar serviços que garantissem a ligação das populações das regiões autónomas, dos imigrantes e das comunidades de língua portuguesa. O Governo da República, ao renacionalizar a TAP, ou seja, torna-se o maior acionista da TAP, portanto a TAP volta a ser uma empresa pública, cujo maior acionista é o Estado. O maior acionista é o Estado, 50%. Mas a gestão é privada. O maior acionista é o Estado. O maior acionista é o Estado, com 50%. Depois o privado com 45% e os trabalhadores com 5%. E, portanto, era preciso que o Sr. Ministro viesse cá explicar aquilo que se passa em relação à TAP. E não explicou. O Governo da República nomeia dos administradores, um responsável pela Madeira e outro responsável pelos Açores, e não vem aqui explicar porque é que esses administradores não defendem como deve de ser as regiões autónomas. O Governo da República é responsável por pressionar o regulador, neste caso a ANAC, para verificar, por exemplo, a existência ou não de abuso de posição dominante por parte da TAP, não o faz. Tem responsabilidades junto da Autoridade da Concorrência para definir se existe ou não cartelização, não o faz. E, portanto, ficaram todas estas questões por responder. Muitas questões, mas não temos tempo para todas. Então vou aqui também fica só um terço do relatório. Vai ter que ser mesmo. Mas vou ouvir aqui a opinião também dos outros, naturalmente, dos outros Estados aqui presentes, nomeadamente o Ricardo Lume, o PCP, que, contrariamente ao PS e ao JPP, não votou a favor, também não votou contra, absteve-se. Porquê? O PCP absteve-se por duas questões. Em primeiro lugar, porque achamos que o PSD fez um diagnóstico ao doente, mas não fez o diagnóstico ao que causou a doença, nem quis tomar as medidas necessárias para resolver a doença e resolver efetivamente este problema da TAP. Em primeiro lugar, temos de dizer que este problema nasce, a questão dos problemas com a mobilidade e com os preços exorbitantes da TAP, nasce com o processo de liberalização e o fim do serviço público. Isto é uma questão fundamental. O que era prometido na altura é que com a liberalização os preços iriam baixar e iria chover aí companhias a querer operar entre a Madeira e o continente. E a realidade foi completamente o inverso. O que aconteceu é que... Esta comissão avaliou só o comportamento da TAP. Mas é preciso contextualizar a situação. Depois há uma outra questão. E está contextualizado, eu convidava a ler a página 29 na questão das conclusões, e a página 30, lá está. Nas conclusões e recomendações, que foi nas questões que nós fizemos 7 propostas e todas elas foram chumbadas, nós apresentamos esta situação. É que hoje, para além dos preços serem mais elevados, temos menos companhias aéreas a voar entre a Madeira e o continente.
Isso é uma realidade que foi agravada com outra situação. Que tem a ver com a privatização dos aeroportos. É verdade. Não é verdade. A SATA operava em codeshare com a TAP. Era a mesma, é como se fosse a mesma companhia. A TAP operava em codeshare com a SATA. A Portugal em codeshare com a SATA. Era como se fosse a mesma companhia. E a Aerolux era operável. Hoje opera apenas a TAP e a EasyJet. Portugal e SATA trabalhavam em codeshare. Era como se fosse a mesma companhia. Como hoje também há outras companhias que eu estava a tentar explicar, o deputado insiste. Que estão também a funcionar em codeshare com a TAP. Não, só que efetivamente a EasyJet não funciona em codeshare. A EasyJet não, mas há outras companhias que funcionam. Que é a Star Alliance. Mas Star Alliance não tem a ver com isso. E outra questão que veio também condicionar tem a ver com a questão da privatização dos aeroportos. Foram privatizados os aeroportos nacionais, incluindo os da Madeira e do Porto Santo, em que o Governo Regional alienou o capital da ANAM e o que aconteceu, ao contrário do que estava previsto, é que, efetivamente, estava previsto, em primeiro lugar, uma redução das taxas aeroportuárias aqui na Madeira, que aconteceu efetivamente nos 2 primeiros anos, mas depois aumentaram, e o que foi também definido é que, após a privatização dos aeroportos, estes aeroportos, a concessionária, a Vinci, iria fazer obras de reestruturação no aeroporto de Lisboa para garantir uma maior operacionalidade no aeroporto de Lisboa, situação que não se veio a verificar, situação que veio a criar uma saturação no aeroporto de Lisboa e, tendo em conta que o mercado está liberalizado nesta linha aérea, o que aconteceu foi um aumento exponencial dos preços. A terceira questão para concluir, nós consideramos Ricardo, não temos tempo para todas as questões eventualmente. Que também era pertinente e que deveria de ser o fundamento. O problema não foi a renacionalização, foi a privatização da TAP e a entrega a uma gestão privada. Consideramos que deve haver uma alteração nesse sentido e o que achamos é que 3 recomendações fundamentais. O Governo Regional deveria de encetar negociações com a ANA para que baixassem as taxas aeroportuárias, o PSD votou contra, que se garantisse, o Governo da República, juntamente com o Governo Regional, garantisse efetivamente o reentrar do serviço público na linha Madeira-Continente e que se garantisse 2 outras questões, que em primeiro lugar era a reversão da privatização da ANA Aeroportos, garantindo e salvaguardando os direitos e os interesses das regiões autónomas, e que o Governo da República deve de proceder ao fim do processo integral da privatização e assumir desde já, como maior acionista, a gestão pública da empresa TAP. Todas estas propostas foram chumbadas pelo PSD. Daí a abstenção do PCP. Roberto Almada, o Bloco de Esquerda não fez parte desta comissão, mas... Não fez parte, é preciso esclarecer. Exatamente. Não porque não quiséssemos, mas porque, sim, de acordo com a representatividade, não tínhamos direito o Bloco de Esquerda tem 2 deputados no Parlamento Regional. Era precisamente isso. O PCP, mas ora estamos, ou está o PCP, ora está o Tal como o PTP, que também não fez parte desta comissão. Que é para as pessoas lá em casa também não pensarem que nós não fizemos gazeta. Mas era por aí que eu ia colocar a questão, que era se o Bloco de Esquerda fizesse parte desta comissão, e com certeza que o Roberto Almada já leu o relatório, qual seria o seu sentido de voto? Repare, eu esperava... Eu confesso que, por não ter feito parte da Comissão, estamos em desvantagem no que diz respeito ao estudo do relatório. Mas o que eu esperava que este relatório recomendasse, por exemplo, era... Aqui o Sr. Deputado falou nas causas de alguns dos problemas que temos relativamente à mobilidade aérea e, de facto, a liberalização da linha aérea foi uma dessas causas. E nós esperávamos que uma dessas recomendações, ou talvez não, que uma dessas recomendações fosse a necessidade de voltar a um modelo que obrigasse a TAP a ter novamente obrigações de serviço público para com a nossa região, porque isso iria proteger a Madeira e os madeirenses. Naturalmente que essa não é a filosofia do PSD Madeira, não é isso que o PSD Madeira quer. E essa recomendação, e já vou lá, e essa recomendação seria importantíssima, porque, repare, um dos males também da TAP é a privatização que foi feita pelo PSD e pelo CDS, são culpados pela situação atual, mas o governo do PS também é
culpado por esta situação. Porque quando fez a renacionalização da TAP, não deveria ter deixado a gestão da TAP nas mãos de privados. O governo do PS o que fez foi renacionalizar, muito bem, mas deixou a privatização, deixou a gestão da TAP nas mãos de privados. E nós já sabemos, quando se deixa a gestão de serviços públicos essenciais, como há bocadinho falávamos, na mão de privados, quem é que perde? É o Zé Povinho que perde sempre. E aí há responsabilidades repartidas pelo PSD e o CDS que fizeram a privatização e pelo PS que renacionalizou, mas deixou os privados continuarem a mandar. Só para recordar a pergunta que lhe tinha feito, votaria a favor ou contra este relatório? Ou abstinha-se? Repare, votar a favor não votaríamos. Raquel Coelho, também qual seria o seu sentido de voto depois do relatório, que imagino que já leu, que eu acabei de dizer. Eu também não fiz parte desta comissão, mas qual seria a sua posição relativamente a... É inequívoca a posição do Partido Trabalhista Português, votamos a favoravelmente, obviamente. Aliás, concordo em absoluto com aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, excepcionalmente nesta matéria, porque acho de facto uma vergonha, um ultraje, aquilo que a TAP está a fazer aos madeirenses e porto-santenses. Nós sabemos que o Governo da República passou novamente a TAP para a esfera pública, mas a gestão deixou nas mãos de privados. Parece que só travar o processo de privatização da TAP para continuar a lá colocar os boys e girls afeitos ao Partido Socialista e a quem está no poder, porque efetivamente benefício para a população nós não estamos a ver. E o melhor exemplo é aquilo que a TAP está a fazer aos madeirenses e porto-santenses. Estão-se a aproveitar do subsídio de mobilidade e vão utilizar todos os mecanismos que estiverem ao seu alcance para maximizar o lucro. Aliás, é qualquer empresa privada, uma gestão privada faria. E, portanto, o que está a funcionar é a lei da oferta e da procura. E como os preços são elevados, mas continua a haver procura, porque há o subsídio de mobilidade para fazer face aos preços elevados, a TAP vai continuar a explorar este filão. Não há solidariedade nenhuma por parte de uma gestão privada. Foi um embuste ao povo do nosso país, aos portugueses, este processo de privatização da TAP. O Sr. Deputado Carlos Rodrigues ainda não teve a oportunidade de dizer se foi contra ou se foi a favor da privatização da TAP, porque foi o seu governo que o fez e agora estamos a ter consequências devastadoras para os madeirenses e porto-santenses. Hoje, ser Ilhéu é mais difícil por causa das ligações aéreas. Hoje, ser Ilhéu é mais caro por causa das ligações aéreas também. E, portanto, os partidos do arco do poder, o Partido Social Democrata e o PS, juntamente com os partidos afetos à geringonça, têm responsabilidades nesta matéria. E o povo da Madeira e do Porto Santo, sempre comprar uma passagem mais cara, deve-se lembrar disso nas urnas e votar em conformidade. As eleições são em setembro e vamos ter que ficar por aqui. Eu não sei, eu só para dar um exemplo do que se passa com a TAP ganhou com a Madeira, os resultados operacionais em 2016 foram 10 milhões de euros. A tarifa média nesse ano foi próxima dos 400 euros. Bastava que, mantendo os custos, reduzisse em 75% as receitas, ou seja, baixando essa tarifa média, continuava a ter resultados positivos e o madeirense, em vez de 400 euros, tinha que adiantar apenas 100 euros. Isto é uma conta muito simples. Temos que voltar ao modelo que é obrigatório a ter obrigações de Vamos ter que ficar com essas contas. Esse modelo eram 250 euros fixos sempre. Vamos ter que ficar por aqui. Resta-me agradecer à Raquel Coelho, ao Carlos Rodrigues, ao Ricardo Lume e também ao Roberto Almada. É o ponto final. O debate vai prosseguir nesta quarta-feira no Parlamento Regional. Boa noite, fique bem.